Agora vamos falar sobre área de figuras planas. Bom, a gente tem que entender qual que é o conceito de área para depois a gente conseguir entender o porquê da anotação da unidade de medida e depois, logo após, a gente vai conseguir compreender melhor as fórmulas, tá? Mas, deixando claro aqui, que as fórmulas não devem ser necessariamente decoradas, mas se elas forem bem entendidas desde o conceito, você consegue resolver muito bem uma questão com esse tipo de conceito. Então vamos lá. A área nos dá a ideia de preenchimento, certo? Então, quando eu vou descobrir a área de uma figura plana, então vamos pegar aqui um quadrado, tá? Um quadrado que ele possui como lado a medida do lado L, tá? Então aqui vale L e aqui também vale L. Então se eu quero descobrir a área dessa figura, então eu quero nada mais, nada menos saber o preenchimento dessa figura. Quanto vale o preenchimento? A partir daí, a gente tem que a notação da unidade de área é elevada ao quadrado. Por exemplo, se eu quero a área de uma figura cujos lados estão em metro, então a área vai ser dada em metro quadrado, tá? Se for em decímetro, vai ser decímetro quadrado. Em centímetro, centímetro quadrado. Em milímetro, milímetro quadrado, tá bom? Decâmetro, quadrado. Hectômetro, quadrado. E quilômetro, quadrado. Certo? Por que desse quadrado? De onde surgiu essa ideia? Bom, em um quadrado, certo? De lado medindo L, a área é dado por base vezes altura. Então seria L vezes L, que é igual a L ao quadrado. Tá bom? Então a ideia do quadrado vem a partir daí. Tranquilo? Uma observação importante é a unidade que a gente conhece como hectare, que é utilizado em terras, certo? Quando uma pessoa ou empresa possui muitas terras, ele fala que ele possui 5 hectares, 8 hectares. Mas o que é o hectare? O hectare é equivalente a 1 hectômetro quadrado. 1 hectômetro quadrado é equivalente a 10.000 metros quadrados, certo? Então, tá aí uma contextualização da ideia de área muito utilizada na vida real, tá bom? As pessoas utilizam muito essa ideia de hectare, por ser mais fácil de tratar mesmo, de lidar. É melhor você falar, eu tenho 5 hectares de terra, do que você virar e falar, eu tenho 50.000 metros quadrados de terra, entendeu? Então vamos lá para algumas das fórmulas mais importantes para a gente compreender a área. Lembrando que aqui eu vou passar as mais importantes. Então nós temos aqui algumas figuras. A primeira é o triângulo. Vamos considerar que esse triângulo possui base valendo B e a altura do triângulo está aqui, ó. Certo? Então, a fórmula da área desse triângulo vai ser o valor da base vezes o valor da altura dividido por 2. Todo e qualquer triângulo tem como fórmula de área essa. Por que divide por 2? Vamos pegar aqui como exemplo este retângulo, tá? Esse retângulo possui base valendo B e a altura valendo H, tá? Então, a área desse retângulo é base vezes altura, tá? Se eu traçar uma diagonal aqui, ó, ou seja, dividir essa figura exatamente ao meio, eu vou ter um triângulo. E a área desse triângulo vai ser a metade da área do retângulo. Por isso que a gente divide aqui por 2, tá? O quadrado é o mais simples, né? Porque todos os lados são iguais. Então, se aqui vale L, aqui também vale L. Então, a área vai ser L vezes L. Ou seja, a área vai ser L ao quadrado. E aqui, gente, nós temos um trapézio, tá? Como que a gente calcula a área de um trapézio? Bom, a gente traça aqui a altura, né?
a altura é sempre perpendicular à base, ou seja, forma 90 graus com a base. Eu sempre tenho uma base maior e uma base menor. Então, a área desse trapézio vai ser base maior mais base menor, isso aqui tudo vezes a altura dividido por 2. Tá? Essa fórmula aqui também é bem interessante vocês aprenderem. Tá bom? Outra coisa, em um triângulo retângulo, um triângulo que possui um ângulo reto aqui, ó, a altura já é este lado. Então, esse lado aqui vai ser a altura e aqui vai ser a base para a gente calcular a nossa área, tá bom? É como se eu estivesse pegando esse lado aqui exatamente esse triângulo aqui, ó. Tá? É um triângulo retângulo, então eu já tenho a base e a altura. Tranquilos? Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.